Embora o conceito de raça não exista do ponto de vista da ciência, o racismo marca a presença no dia a dia do nosso país. Numa tese acadêmica publicada num livro com o título 50 Tons de Racismo, a pesquisadora Janaína Bastos fala desse fenômeno e mais ainda sobre como a cor da pele tem um peso enorme nas oportunidades de vida das pessoas. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E vamos começar falando sobre o título, porque existe um outro livro anterior ao seu, que é um romance, 50 Tons de Cinza, que a senhora muito inteligentemente se apropriou, colocando na questão do racismo. Como veio essa ideia de aproveitar os 50 tons de racismo como título? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, o convite de estar com vocês, de compartilhar um pouco da pesquisa. E a pesquisa surgiu no doutorado, pensando aí como nós precisamos olhar para o nosso contexto e compreender como a questão do racismo, da branquitude, acabam afetando o dia a dia do nosso país. E aí, nesse sentido, a partir do momento... Ai, pessoal, pode interromper, por favor? Perdi o fio da meada aqui. Eu acho... Ok, eu acho que fica mais fácil se a senhora, no momento em que a senhora pensou, olha, eu vou colocar esse título aqui. Por quê? Ok, vamos começar de novo? A gente vai começar outra vez, tá? Sim, pode. É que a minha dúvida é o seguinte: a minha tese, na realidade, ela não tem esse título. Embora o conceito de raça não exista do ponto de vista da ciência, o racismo masca... Desculpa, agora fui eu. Perdão. Embora o conceito raça não exista do ponto de vista da ciência, o racismo marca a presença no dia a dia do nosso país. Numa tese acadêmica publicada num livro com o título 50 Tons de Racismo, a pesquisadora Janaína Bastos fala desse fenômeno e mais ainda, sobre como a cor da pele tem um peso enorme nas oportunidades na vida das pessoas. Bem-vinda, professora, muito obrigada por vir aqui ao nosso programa. E eu começo perguntando como surgiu a ideia de colocar esse título que remonta a um outro livro, um romance superficial e numa tese de maior importância para a nossa ciência, o título 50 Tons de Racismo. Bem, na realidade, eu fiz a tese na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e aí esse título, 50 Tons de Racismo, ele veio com a proposta da editora Matrix, que publicou o livro, o editor Paulo Tadeu. Por quê? Porque a minha tese, ela mostra a complexidade do problema racial que nós temos no Brasil. Porque nós não podemos pensar o Brasil a partir de uma perspectiva de polarização racial entre pretos e brancos, mas na realidade nós temos aí um grande intervalo de pessoas que estão nessa identidade mestiça, muitas vezes alocadas como pardas, e isso não as isenta de sofrerem o racismo. Na realidade, à medida em que as pessoas embranquecem ou enegrecem, elas acabam tendo uma experiência racial diferente, até porque a ideia de embranquecer ou enegrecer, ela não tem a ver apenas com o tom de pele, mas ela tem a ver também com questões socioeconômicas, culturais, a forma como essa pessoa se percebe, a forma como ela é percebida, também em relação a diferentes regiões do país, porque uma pessoa que é vista como branca na Bahia
pode não ser no sul do Brasil. E aí, o que a minha tese trouxe, e aí tem a ver com o título do livro, é a seguinte questão: que no Brasil nós temos um racismo extremamente complexo, mas nós não temos apenas um tom de racismo, nós temos diferentes tons de racismo, porque à medida em que a pessoa embranquece ou enegrece, ou ela é percebida como mais branca ou como mais negra em relação a outra pessoa, ela vai ter aí uma experiência diferente com a questão racial. E aí que entra o título que o editor Paulo Tadeu trouxe ao livro, de 50 tons de racismo, pensando aí nas nuances raciais que nós temos, porque o Brasil não pode ser percebido a partir de uma perspectiva polarizada, desculpa, como se fosse brancos e negros, mas nós temos que considerar a complexidade que está em questão quando tratamos da diversidade racial e também do problema do preconceito racial. Professora, do seu livro a senhora faz uma divisão entre o histórico, o racismo histórico, aquele que surge com a colonização do Brasil a partir dos portugueses que vieram da Península Ibérica, que interagiram com os indígenas, depois com o fenômeno do racismo com os homens que vieram da África, homens e mulheres que vieram da África através do tráfico negreiro, e o racismo moderno. Como se explica, de forma sucinta, esse racismo mais antigo, nas diferenças em que ele se aplicava aos negros, dos portugueses contra os indígenas e contra os negros? Bem, pensando no racismo, racismo é uma ideologia, um imaginário racial de que a humanidade estaria dividida em diferentes raças humanas, na qual a raça branca seria superior aos demais. Esse é o conceito de racismo. Racismo moderno é aquele que surge a partir da modernidade por conta do colonialismo europeu. Então, quando nós pensamos no colonialismo europeu, nós também temos que ter em mente que nós tivemos aí diferentes experiências coloniais e que esse colonialismo, ele acabou aí sofrendo variações de acordo com o grupo de colonizadores e de acordo com o grupo de colonizados. Então, existem muitas variáveis nesse contexto. E quando pensamos em Brasil, temos que ter em mente que o colonialismo que ocorreu nas terras que viriam a ser denominadas aí como brasileiras, foi um colonialismo português. E esse colonialismo português, nós precisamos entender que ele admitia a mestiçagem, ou seja, porque o português já era um grupo que tinha uma propensão à mescla com outros povos. E quando o português, ele empreende o colonialismo nas terras brasileiras, uma grande característica que nós vamos ter aí é a produção de uma intensa mestiçagem na população. E aí o que ocorre é que essa mestiçagem, ela acaba sendo crucial para nós entendermos esse imaginário racial que nós temos no nosso país. Por quê? Porque quando nós pensamos em racismo, nós estamos pensando em uma ideologia, em algo que reside apenas no imaginário. Só que esse imaginário, ele acaba modelando as nossas relações no dia a dia. E o que acontece é que, junto com o racismo, vem esse imaginário de raça. E por mais que nós saibamos hoje que não existem diferentes raças humanas, mas que existe apenas uma raça, que é a humana, o que ocorre é o seguinte, é que esse imaginário, ele continua a modelar a nossa realidade, porque as pessoas mantêm a percepção da existência de raças. E aí, como nós estamos tratando de algo extremamente subjetivo, de uma realidade subjetiva, essa ideia de racismo, de embranquecimento, de enegrecimento, ela ainda persiste no nosso dia a dia. Então, quando nós pensamos assim, por exemplo, a pessoa ela é percebida como branca, ou quando a pessoa responde o censo e ela inclui lá a categoria branca, ela inclui não, ela
ela se identifica como branca no censo, a partir das categorias que estão ali. Essa categoria branco, ela não diz respeito apenas à cor de pele, tanto que se nós formos observar, as pessoas no Brasil, muitas vezes têm tons de peles que não são tão distantes entre si. Mas, na verdade, essa categoria branca, ela tem a ver com questões socioeconômicas, com questões culturais, e ela recebe a influência de quem está observando e de quem é observado. Professora, Ou seja, trata-se de... Professora, a senhora, no livro, a propósito, a senhora cita o conceito de branquitude. O que é a branquitude? Sim. O que seria a branquitude? Isso que parece que todos os cidadãos brasileiros, ou a maioria deles, perseguem em suas vidas para melhorar de status, digamos assim. A branquitude seria a experiência de ser percebido como branco. Esse conceito branquitude é um conceito que nasce nos Estados Unidos e os pesquisadores de lá, eles formulam esse conceito para entender como ocorre a ideia da supremacia branca naquele país. Porém, quando nós chegamos no Brasil, nós temos também a experiência branca, trazemos esse conceito, mas nós temos aí que compreender como que ele ocorre de acordo com o nosso contexto, que não é isento de mestiçagem. Então, mestiçagem como percepção do imaginário racial. Então, no Brasil, a branquitude é uma experiência de todo aquele sujeito que é percebido como branco ou que pode ser percebido como mais branco em relação a outra pessoa. Ou seja, estamos no plano do embranquecimento. E à medida em que a pessoa é percebida como branca ou como mais branca em relação à outra, ela pode aí usufruir de alguns privilégios, ou pelo menos ela pode ter os seus direitos menos tolhidos. Ou seja, em um contexto em que possa ocorrer uma situação ali fomentada pelo racismo, quem tende a sofrer com essa violência racial é aquela pessoa que, naquela situação, está sendo percebida como menos branca em relação às outras. Então, veja que a ideia de branquitude no Brasil tem uma relação muito próxima com a questão do embranquecimento e com a questão da mestiçagem. Porque uma pessoa que pode ser percebida como mais branca em um contexto, em outro contexto, ela pode ser percebida como menos branca em relação às outras, né? Por quê? Porque no Brasil nós estamos aí de uma realidade extremamente complexa, porque nós não temos critérios objetivos para categorizar racialmente a população. Isso varia muito conforme muitas questões aí, as quais eu exploro muito na minha pesquisa e no livro. Professora, a senhora também no seu livro cita que na década de 50, a partir da década de 50, o Brasil foi utilizado pela Unesco como o país ideal para que servisse de modelo para estudos do racismo e como se fosse, de uma certa forma, um modelo de democracia racial. E o que aconteceu para que nos julgassem assim e a realidade de hoje? O que acontece aqui no Brasil? A gente sabe que o fenômeno do racismo ele é constante no nosso país. Sim, o Brasil ele foi tomado como modelo de relações raciais isentas de preconceito justamente por conta do discurso da mestiçagem. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque a ideia de que o brasileiro é mestiço é uma ideia que ela tem que ser trabalhada com muito cuidado, tanto para que nós não caiamos aí num reducionismo e tampouco num negacionismo. O que ocorreu ali na década de 50 é que nós tínhamos um discurso negacionista de que não existiria racismo no Brasil, justamente por conta da ideia da mestiçagem. Bom,
Se no Brasil não há uma linha de cor intransponível e as pessoas elas podem ser percebidas como brancas em diferentes contextos, não há uma divisão rígida da sociedade entre pessoas brancas e negras, então isso seria um sinal de boas relações, porque todos seriam mestiços. Então haveria um discurso aí de harmonia racial, porque o racismo ocorre de forma velada, ocorria e ainda muitas vezes ocorre. Mas o que aconteceu foi que os pesquisadores do projeto Unesco levantaram dados, fizeram aí inúmeras investigações e ficou evidente que no Brasil havia sim racismo. Só que o que ocorre naquele momento foi o seguinte, que esses pesquisadores, Carlos Rosenbaum é da década de 80, no caso Florestan Fernandes, Roger Bastide, o que eles perceberam foi que existia racismo, só que era muito difícil categorizar a população a partir de segmentos rígidos, como pretos e brancos. E aí o que ocorre é que nos estudos deles, mesmo eles admitindo ali que existia uma camada intermediária, que não estaria nem nesse extrato negro e nem branco, mas que, ao mesmo tempo, teria uma experiência diferente em não ser nem totalmente privilegiado e nem também sofrer com o preconceito, o que ocorreu é que eles não tiveram elementos ali para categorizar essa população. Então, eles acabaram dividindo a amostra entre negros e brancos, tanto que os estudos deles, né, trazem essas questões negro e branco no título e gira em torno disso, embora quando nós vamos recorrer a esses estudos, nós percebamos muito claro aí que tem essa questão, mas a dificuldade de categorizar, né, fez com que essa amostra fosse tomada de maneira polarizada. E aí o que acontece com esses estudos, nós pudemos aí sair do negacionismo. Então, peraí, ficou evidente que existe racismo, preconceito racial no Brasil, e isso não pode ser negado. Então, saímos do negacionismo. A grande dificuldade é que hoje nós continuamos tendo aí a experiência do racismo, da ideologia racial no nosso imaginário brasileiro, porém, nós estamos caminhando para uma perspectiva reducionista na hora de interpretar esse problema. Por quê? Porque na medida em que nós acabamos não considerando aí as variáveis que tornam o racismo brasileiro muito complexo, nós podemos muitas vezes acabar negando essa figura do mestiço, do pardo, e caindo numa lógica muito polarizada que não nos ajuda a entender a complexidade do problema. A E que propósito, se ela não nos ajuda, também se ela não nos ajuda a entender, também não nos ajuda a resolver. Ok, a propósito desse tema, desse aspecto que a senhora acabou de falar, como a visão de nós por nós mesmos. O questionário do IBGE, por exemplo, o questionário do IBGE, durante um determinado tempo, utilizou a terminologia, a classificação mestiço, depois voltou a utilizar pardos. E a gente tem voltado os olhos para essa questão porque um número cada vez maior de pessoas aqui no Brasil não se classifica como brancos, e sim como pardos. Queria que a senhora comentasse isso. Que crítica a senhora faz a essa terminologia empregada, a classificação nos questionários do IBGE, historicamente, e como é que nós estamos hoje? O brasileiro está se aceitando mais como pardo ou isso não serve em nada para reduzir essa dificuldade de ascensão social que as pessoas não brancas têm? A grande complexidade ela reside justamente na figura do pardo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam indo para essa alternativa na hora do censo, porque há o seguinte raciocínio: bom, eu não sou branco e também não sou preto, então devo ser pardo. As pessoas tomam essa categoria como uma ideia intermediária, uma classificação intermediária. Porém, no dia a dia, nós sabemos que esse termo pardo
é pouco utilizado, porque muitas vezes as pessoas elas acabam recorrendo a outros termos que fazem parte do cotidiano. Ah, é o moreno claro, o moreno escuro. Ou seja, no Brasil existem assim N terminologias de como as pessoas se classificam no dia a dia. Só que qual que é a grande questão? Eliminar o termo pardo do censo também não seria uma alternativa, pelo menos se ela não fosse substituída por uma outra categoria intermediária, porque justamente como as identidades no Brasil, elas não caminham numa lógica polarizada, só brancos e negros, como nós não temos essa perspectiva no dia a dia, as pessoas se veem de outras formas, pensando nessa lógica, brancos e negros, se veem muitas vezes entre um extrato intermediário. O que acontece é que se nós tirarmos essa categoria, ou pelo menos não houver aí categorias intermediárias, a forma como as pessoas irão responder o censo não necessariamente vai corresponder à realidade. Então, nós estamos diante de um desafio e o caminho para nós superarmos esse desafio, pensarmos aí em soluções sobre as questões da categorização racial, é justamente nós termos aí esse espaço para reconhecer que essa categoria intermediária ou essas categorias intermediárias elas existem e aí a partir disso que nós possamos pensar em soluções, porque justamente, muitas vezes, quando a pessoa responde o censo, ela está pensando em questões relativas à cor. Porém, a própria ideia de cor é extremamente subjetiva, porque nós não estamos diante de um dado complexo. O que está por trás da ideia de cor são questões raciais, evidências de um imaginário racial. E aí a ideia não seria eliminar categorias intermediárias, mas talvez possibilitar o surgimento de outras categorias, porque o que nós temos que questionar é o seguinte: até que ponto nós não estamos presenciando neste momento no país o surgimento de outras identidades que poderiam ser contadas aí para fins de censo, para fins de pesquisa, de questões socioeconômicas, para que nós possamos ter um raio-x aí mais preciso da realidade tal como ela ocorre, realidade que não está isenta dessas questões aí extremamente subjetivas que acabam modelando o nosso dia a dia. Eu fiquei extremamente curioso e com muita vontade de conversar com a senhora por algumas questões que são quem se intitula a pessoa em questão na posição de julgar quem não é branco, ou seja, quem no vestibular das faculdades e oportunidades de emprego faz uso das cotas, muitas vezes isso é uma questão muito polêmica. Que posição a senhora tem com relação a isso aí? Nós devemos mudar de conceitos? Qual seria o atributo principal dessas pessoas que fazem julgamento de quem merece ou não participar das cotas por causa da cor? A questão do julgamento racial das cotas revela como nós estamos diante de um racismo extremamente complexo e como as identidades raciais no Brasil, elas passam por questões muito subjetivas. Se nós formos olhar no próprio escopo da pesquisa UNESCO dos anos 50, nós vamos ter aí os estudos do Marvin Harris, no qual ele chega à conclusão de que não há um cálculo preciso para identificar racialmente alguém no Brasil. E ele faz isso a partir de pesquisas nas quais mostra-se fotos de crianças e pessoas de um mesmo nível socioeconômico cultural acabam atribuindo vários termos para poder classificar aquelas fotos daquelas crianças em questões raciais. E pensando em toda essa subjetividade, essa questão do julgamento das cotas revela justamente como nós precisamos pensar em soluções para ter aí cada vez de forma mais assertiva a questão a questão do reconhecimento étnico-racial. Por quê? Quando nós pensamos aí no julgamento das cotas raciais,
pelo menos em termos de concurso público, nós temos uma portaria do Ministério do Planejamento que diz o seguinte, que essa banca ela deve ser composta por 5 indivíduos que abranjam aí a diversidade brasileira, de preferência pensando em diferentes regiões, e esses 5 indivíduos eles vão fazer esse julgamento ali de aferir o pertencimento que a pessoa declarou. Então, a pessoa faz a autodeclaração e essa banca vai verificar a veracidade dessa autodeclaração. Isso é um ponto. Porém, o que acontece é que essa portaria diz que serão tomados apenas critérios fenotípicos, ou seja, fenótipo, cor de pele, formato de lábios, narizes, textura de cabelos. Só que essa portaria não indica, por exemplo, quais são esses critérios fenotípicos. Ela diz que essa aferição vai ser feita apenas pensando em critérios fenotípicos, mas ela não estabelece quais são os critérios fenotípicos. E aí temos 5 pessoas que devem ser de grupos diferentes, que vão aferir com base em critérios fenotípicos, que não são determinados quais, sobre qual é a veracidade daquela informação. E a portaria ainda diz o seguinte, que em caso de dúvida, vai prevalecer a forma como a pessoa se identificou. Ou seja, mesmo tendo aí 5 pessoas de pertencimentos diferentes, de experiências diferentes, ainda pode haver dúvida e, no caso de dúvida, vai prevalecer aquilo que o candidato colocou. Porém, nós estamos pensando em critérios fenotípicos, ou seja, até esses critérios fenotípicos, eles não gozam de uma objetividade, porque o critério fenotípico, ele é um aspecto da forma como a pessoa é identificada no Brasil. Professora. E aí, a forma como essa pessoa é percebida depende de acordo com essas variáveis que acabam modulando, inclusive, o critério fenotípico. De acordo com o que a senhora escreveu no livro e acabo de afirmar agora, eu não me interprete, não me corrija se estiver errado. Um candidato na Bahia, ele poderá ser encarado diante da comissão julgadora como um branco. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a região, ele poderá ser julgado como merecedor das cotas. É possível isso? De acordo com o que está escrito lá no seu livro? Sim, é possível, tanto que nós temos aí no histórico das bancas de aferição, pessoas que em um momento foram classificadas de uma forma e quando foram fazer aí passar por outro processo seletivo, foram classificadas de outra forma. E aí é que é a questão, porque nós não temos critérios objetivos para fazer essa aferição, não há um consenso objetivo, estamos sempre diante de critérios subjetivos. E justamente por estarmos diante de critérios subjetivos que nós precisamos discutir essa questão e pensar aí em como tornar essa aferição de uma maneira mais coerente possível. Nós temos, por exemplo, um caso que ficou muito conhecido dos gêmeos que se candidataram às cotas raciais, assim que as cotas raciais surgiram na universidade, na UNB, e um foi considerado dentro do padrão para usufruir das cotas e outro não. E aí o que acontece é que neste ano, um desses gêmeos, que foi justamente aquele que foi considerado como dentro do padrão para usufruir das cotas, ele prestou concurso público e na banca de aferição ele foi percebido como não integrante do padrão, sendo que ele foi percebido na universidade como alguém que poderia usufruir das cotas. E então, assim, como não há critérios objetivos, tanto para a classificação racial no Brasil, nós não conseguimos aí muitas vezes ter critérios objetivos para a aferição da banca. Professora, lhe agradeço imensamente, foi um prazer conversar com a senhora. Mais uma vez, repito, li seu livro de uma tacada só. E muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Ok. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube.
inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.